até o 5. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. E Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses, para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. E você diz amém. Maravilha. Preste atenção aqui, por favor. Glória a Deus pelos nossos intercessores que passaram a madrugada aqui orando. E esse ambiente está muito leve pela intercessão dos nossos irmãos. Muito bem. A mensagem foi bem clara para Jonas, mas ele escolheu a sua vontade em vez da vontade de Deus. Queremos falar sobre vontades. E basicamente existe duas vontades dentro de nós: a nossa vontade, a vontade terrena, humana, e a vontade de Deus, a vontade espiritual dentro de nós. Nesse caso que nós estamos ministrando hoje, sobre esse personagem bíblico, profeta Jonas, dentro dele também havia essas duas vontades. E no texto que nós acabamos de ler, revela qual vontade Jonas escolheu. Dentro dele havia uma voz, assim como também há dentro de nós, a voz de Deus dizendo: vai por aqui, eu tenho essa direção para você, eu tenho esse caminho para você. Essa voz também havia dentro deste personagem bíblico do profeta Jonas. A voz de Deus bradou dentro dele e disse: Jonas, eu tenho uma vontade para você viver. A minha vontade para você é essa. E Deus deu tudo muito bem desenhado. Deus deu o destino. Deus disse: você vai para Nínive. Deus deu a missão. Deus deu a finalidade geográfica onde ele ia aplicar essa missão. E Deus deu o tema da pregação. Deus disse: você vai pregar sobre arrependimento. Então estava tudo muito claro, não havia dúvida de que era Deus que estava falando, e que era a vontade de Deus para o profeta Jonas. Porém, paralelamente, havia a vontade particular desse querido profeta, a vontade humana dele, assim como corre lado a lado com a vontade de Deus, a nossa também. Deus muitas vezes fala dentro de nós, ou até mesmo no exterior, fala através de uma outra pessoa, por um profeta ou pela palavra. E Deus diz para você: olha aqui para mim, eu tenho um plano para a sua vida, e o meu plano é para essa direção, vá para cá. Eu quero fazer essa finalidade acontecer. E Deus dá as direções, dá as metragens, dá as medidas, e dá a temática, dá tudo, revela tudo para nós. Só porque pouco tempo depois nós nos encontramos fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus desejou para nós. Assim aconteceu com o profeta Jonas. Deus falou com ele e disse: vá para cá. E daqui a pouco ele se viu dando uma resposta para as suas vontades, e indo o oposto
o contrário. Nínive ficava para cá e Tarsis ficava para lá. Totalmente contrário. Deus deu uma mensagem para ele para pregar para um povo. E o que ele fez? Em vez de salvar um povo, estava preocupado em salvar só ele. Salvar a vida dele. E isso muitas vezes acontece comigo. Não sei se acontece com você. Dentro de nós temos duas vontades. E às vezes a gente vive no centro, não da vontade de Deus, mas nós vivemos no centro da nossa vontade. E a proposta para nós que somos cristãos, chamado para a salvação em Cristo Jesus, não é mais vivermos no centro da nossa vontade, ou vivermos para as nossas vontades, mas vivermos no centro da vontade de Deus. Uma coisa é certa, ou nós vamos sacrificar uma, ou vamos sacrificar a outra. Viver as duas é impossível. Recebe esse conselho desse simples pregador de óculos. Eu estou muito estranho, gente. Mas eu tenho que obedecer, porque o médico mandou eu usar. Mas eu estou muito estranho. Escute. Receba esse simples conselho. Ou nós vamos nos apegar a uma vontade e negligenciar a outra, ou nós vamos nos apegar à vontade de Deus e negligenciar a nossa, ou vamos nos apegar à nossa vontade e vamos negligenciar a vontade de Deus. Impossível é nós vivermos as duas vontades ao mesmo tempo. Não tem como você fazer a sua vontade e fazer a de Deus junto, não dá, entendeu? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Possível. Nesse exato momento, ou eu estou cumprindo a vontade de Deus, ou eu estou cumprindo a minha. Alô? Vou fazer uma pergunta aqui. Não é o símbolo do Itaú, é uma pergunta. Viu? Nesse exato momento, qual a vontade que você está cumprindo? Eu vou até escrever isso. Vou escrever porque isso veio agora. Nesse momento, da sua vida, qual a vontade você está cumprindo? Pergunta aí. Você está vivendo hoje, qual a vontade? A sua ou a de Deus? Amém, glória a Deus. Se nós estamos vivendo a vontade de Deus, então com certeza, uma parte nossa está totalmente liberta desta vida, porque só consegue viver a vontade de Deus quem já foi liberto de todas as carências deste mundo. Nós não conseguimos viver a vontade de Deus sem antes sofrermos uma libertação completa de tudo aquilo que antes nos atraía. Agora não nos atrai mais, a não ser fazer a vontade de Deus. Aleluia. Dá uma consultadinha no teu coração agora. Consulta a tua consciência, como disse Davi. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, perceba em mim aonde eu estou sendo dissoluto, aonde eu estou dissimulando, aonde eu estou demonstrando uma coisa, mas na verdade o meu coração deseja outras coisas. Consultamos o nosso coração nesse exato momento, nesta manhã preciosa, e fazemos uma pergunta ao nosso homem mais interior, ao meu eu mais interior que há dentro de mim, e ver se nós não estamos dissimulando nada, se ao mesmo tempo que nós professamos com os lábios que nós estamos fazendo a vontade de Deus,
se no nosso coração não estamos palpitando por aquilo que a nossa vida deseja. Porque muitas vezes nós levantamos a mão e falamos: Senhor, eu estou aqui para cumprir a tua vontade na minha vida. Mas na verdade o nosso coração quer viver o que Jonas quis viver no primeiro momento. Em vez de nós salvar um povo, estamos preocupados em salvar a nossa própria pele. Vontade. Todos nós temos vontade, desejos, né? Mas o que tange, o que determina, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, já não é mais viver as minhas vontades, mas é viver a vontade daquele que me salvou. E como eu disse, e volto a repetir, e seria bem importante, quem sabe, nós refletirmos bastante sobre isso. É impossível nós vivermos as duas vontades ao mesmo tempo. É impossível você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você agradará a um e desagradará o outro. Ou nós estamos agradando a Deus, ou estamos agradando a nós mesmos. A mensagem foi bem clara para Jonas, mas ele escolheu a sua vontade em vez da vontade de Deus. Ao fechar esse primeiro ponto, eu quero dizer que está gravitando na sua volta duas vontades. Em volta de você, em volta de mim, circula a minha vontade e a vontade de Deus. Qual que eu vou deixar fluir? Existem duas vontades em cima da sua cabeça. Qual que você vai obedecer? A vontade humana ou a vontade de Deus? Nessa vida, qual a vontade você está cumprindo? A sua ou a de Deus? A resposta a essa pergunta vem no estilo de vida que nós estamos vivendo. Quando nós vivemos para realizar e satisfazer as nossas vontades, a gente sempre tem uma alma inquieta. Viver para as nossas satisfações próprias, olha aqui para mim, viver para realizar as suas vontades, as nossas vontades, o resultado é que sempre haverá insatisfação. Quando nós vivemos para fazer as nossas vontades, nós nunca conseguimos dar conta de satisfazer uma alma insaciável. Você pode ter todo o dinheiro hoje, você ainda vai achar pouco, você quer mais. Você pode ter as melhores roupas dentro do seu guarda-roupa, mas você vai olhar, vai ter 20 vestidos, e você não vai saber qual escolher. E você vai dizer assim: queria tanto vestir uma coisa diferente. Você vai sair para comer, e aí você vai fazer um lanche, e aí você está tão cheio já, você olha assim, um cardápio desse tamanho, e você diz: não tem nada daqui que eu fiquei com vontade de comer, queria comer uma coisa diferente. Isso é tentar saciar uma alma insaciável. Tudo que você tem nunca é suficiente. Você pode ter muito e ainda assim não vai ser suficiente. Pode ter muita roupa, ter muito dinheiro, muita comida, muita coisa boa, mas a gente nunca está satisfeito. E como nós já pregamos aqui um outro café com a cidade, insatisfação é intercessão diabólica. Ao passo que gratidão é oração de adoração. Quando eu sou grato, é como se eu me tornasse um adorador a Deus. Agora, quando eu sou ingrato, é como se eu me tornasse um intercessor do inimigo. Eu agrado mais o inimigo do que a Deus. Então, quando eu vivo para realizar as minhas vontades, os meus desejos, dar uma resposta à minha vontade,
Como é que eu sei quando eu estou vivendo as minhas vontades? É porque eu nunca estou satisfeito. Você conhece alguém que quando você dá a mão, ela quer o braço? Conhece assim? Você faz de tudo, você ajuda, você abençoa, e você olha no olho dele, ele ainda não está contente? Conhece alguém assim? E você diz: rapaz, mas eu acabei de te ajudar. Mas ele dá um jeito de reclamar. Não, isso aqui não está bom. Mas eu estou fazendo o meu melhor por você. Sempre dá um jeito de reclamar. Isso é uma pessoa que vive para suas vontades. Agora, quem vive para a vontade de Deus, você também conhece. Quem vive para a vontade de Deus, às vezes, não tem muita coisa, mas ele é feliz com um pouco que tem. Ele é grato ao Senhor com aquilo que Deus proporcionou a ele. Às vezes ele pode até sofrer privações nessa vida, mas ele não se alimenta da terra, ele se alimenta da vontade de Deus. Por isso que ele se torna satisfeito mesmo com pouco. Ele pode ter um pouco de farinha para fazer um pirão d'água e comer. E assim ele vai levantar a mão para o céu e vai dizer: Jesus, obrigado por esse meu pirão d'água com farinha, Senhor. Quem já comeu laranja com farinha aqui? A gente chamava de carroíra também, né? Açúcar queimado com açúcar, farinha com açúcar, enfim. No forno, né? Farinha de mandioca torrada com açúcar, carroíra. Farofa de noiva. Viste? Tem outro nome ali, Coisa boa, né? A gente comer numa reveza de um vento, um café, aquele que dava cãibra e entortava a boca, né? Nós ia para a roça, e aí daqui a pouco lá vinha a mãe, a avó com uma bacia de carroíra, farinha de mandioca torrada com açúcar e uma garrafa de café quente. E nós tínhamos que comer numa reveza assim, porque aquele vento que subia no canto da comunheira, e se pegasse, dava um ramo de ar, já entortava a boca já. Eita! Dá uma cutucada em quem está do seu lado assim, diz: "Ô Nutella". Tem que ser raiz. Estou brincando, gente. Mas isso é só para despertar você que estava dormindo. Olha aqui. Mesmo comendo uma carroíra, uma farinha de noiva, é isso, né? Isso. Uma farinha de mandioca com laranja. Quantas vezes a minha avó, a minha mãe, nos matemos a fome comendo laranja com farinha de mandioca, porque a farinha de mandioca, ela incha, ela dá uma sensação de barriga cheia, e tu bate assim, bum, bum, bum. Tô cheio nada, inchou, né? Empanturrou, ficou empanturrado, né? Meu Deus do céu. Vamos contar umas piadas. Vá para casa hoje, descasca uma laranja e bota farinha dentro, farinha de mandioca, para você saber o que é viver, né? Coisa boa. E aí você comeu a farinha de mandioca com açúcar, e você tomar um café e levantar a mão para o céu e dizer: muito obrigado, Jesus. Enquanto muitos naquele exato momento estão comendo uma picanha e reclamando, dizendo: que picanha, mas ficou torrada, ficou mal passada, essa maionese, não sei o que. Porque quem está comendo a picanha está fazendo às vezes sem a vontade de Deus, nunca satisfaz. Mas você está comendo uma laranja com farinha, mas você está na vontade de Deus, e aquilo é suficiente para você. Me ajuda aqui nessa manhã. E nada mais. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero viver a tua vontade, Senhor.
ti. Seja no pouco ou seja no muito. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia! Glória a Deus. Uma vez Que eu coloquei os meus olhos em ti. nada mais me satisfaz. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo uma apologia à pobreza, à miséria, não. Estou dizendo que o importante é estar na vontade de Deus, seja no pouco ou seja no muito. Porque gratidão só vai existir dentro da vontade de Deus. Seja você tendo o pouco ou tendo muito, seja grato ao Senhor, vivendo a vontade dEle. Amém? Quem é grato ao Senhor, a vida dele é linear, né? Isso. Assim como uma árvore frutífera não frutifica o ano todo, ela tem a estação certa, né? Banana não dá a todo momento, laranja não dá a toda a estação, ela tem a laranja, ela tem a estação dela de dar laranja. Olha que mensagem mais simples. Não tem como você dizer que não entende. Assim também é nós. Tem época na nossa vida que a gente tem sobrando, tem com fartura. E tem época na nossa vida que a gente vai nos bolsos e não encontra uma moeda, né? E aquele que faz a vontade de Deus, tanto na fartura quanto na escassez, ele vai ser grato ao Senhor. Não é ser grato só quando tem, quando está tudo bem, e depois quando entra uma estação que não frutifica, já começa a chutar tudo e dizer, essa vida que não sei o que. Não, é grato ao Senhor, de carro, de bicicleta, de a pé, com a mesa farta, ou com só um pouquinho de farinha para comer. É grato ao Senhor, porque ninguém frutifica o ano todo. A vida é feita de estações, e nós temos que aprender a ser grato a Deus em todos os momentos. E eu vou dizer uma coisa: amar com o sol brilhando, amar numa estação linda, num dia cheio de vida, é fácil. Eu quero ver você amar numa noite fria de inverno, quando as folhas caem e fica só o talo. O verdadeiro amor é aquele que ama as 4 estações e não arreda o pé. Amar quando está tudo bem, amar quando ainda está belo, quando está novo, quando está bonito, quando a pele está esticadinha, quando está tudo bem, quando está tudo em cima, tudo em pé, tudo direitinho. Meu Deus, não falta gente para querer aparpar. É verdade. Vocês, isso vocês entendem, né? Aí depois começa a despencar tudo, né? Aí entra as estações de inverno, cai as folhas, né? Por isso que nós temos uma palavra que nós carregamos sempre, que a gente fala nos casamentos, né? Se você encontrou alguém que decidiu te amar, mesmo quando você não tinha nada para oferecer, e decidiu ficar com você, mesmo depois que descobriu todos os teus defeitos, mantenha essa pessoa perto de você. Ela é um presente de Deus, e são poucas as pessoas no mundo que encontram alguém assim.
Porque amar numa manhã de verão, numa tarde de verão ensolarada, cheia de vida, numa primavera que as flores estão se abrindo, qualquer um ama. Eu quero ver amar num dia de inverno, numa estação difícil, e raios e trovoadas, e o céu fechado como um bronze, e a gente permanecer ali. Isso é quem vive a vontade de Deus. Glória a Jesus. Você poderia dizer, oh yes baby, já que você não é muito crente para dar glória a Deus, aleluia. Amém? Se você não é acostumado a dar glória a Deus, aleluia, pode dizer, oh yes baby, oh yes bebê, né? Num ambiente como esse, até ciranda, cirandinha, você pode cantar que Jesus aceita. Tudo é para Ele. Amém? Por favor, não deixe a pessoa cochilar do seu lado e diz, garra vergonha. Seja uma pessoa que viva a vontade de Deus. Diga aí. Para de viver a sua vontade, viva a vontade de Deus. Porque se você viver a sua vontade, você nunca vai dar conta. Você nunca vai conseguir satisfazer você. Você sempre vai estar com a mão estendida assim, ó. Mão estendida assim é sinal do quê? Me dá. É ou não é? Me dá mais, eu quero mais, me dá. Quando alguém estende a sua mão para você, não precisa nem falar nada. Você entende que ele está esperando ganhar alguma coisa. Então a gente vive a vida toda assim, ó. Me dá, eu quero mais, me dá mais. Enquanto na verdade a posição correta da nossa mão diante de Deus não é assim, mas é assim. Mão de gratidão. Assim eu espero receber. Assim é sinal de estar rendido. Deus me rendeu. Eu estou rendido a Ti, Senhor. Nós temos que mudar a posição das nossas mãos. Assim é de insatisfeito. Nunca estou satisfeito. É assim, é vivendo a vontade de Deus. Posso ter muito, posso ter pouco ou quase nada. Posso estar numa estação florida, cheio de flor e de um sol instalado. Mas posso estar debaixo de um mau tempo. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Eu não estou nas minhas vontades. Aleluia! O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver no muito e no pouco. O apóstolo Paulo disse, aprendi a viver quando tinha muito e aprendi a viver também quando não tinha nada. Porque eu vivo a vontade de Deus e não a minha. E aí o inimigo não nos pega com insatisfação, com reclamações, insatisfeito. Pior coisa que existe é você conviver com alguém que nunca está contente com nada. Nunca está contente. Ele está sempre reclamando do emprego, né? A carteira de trabalho dele é mais marcada do que o caderno de comprar fiado, né? Porque é toda marcada. Ele tem uma pilha de carteira de trabalho assim, porque ele assina a carteira e desassina a cada 3 meses, a cada 6 meses. Ele nunca reclama, tem serviço bom para ele. E deixa eu dizer uma coisa para você, trabalhador nunca reclama de trabalho, você sabia disso? Pode ser o serviço mais difícil, ele pode estar com as mãos cheias de calo, com os pés cansados. Alguém está me ouvindo aqui? Porque a gente começa a falar de serviço, a gente já disfarça já, né? Enquanto é benção para nós temos. Agora começou a falar de trabalhar, viu? Ele pode estar com as mãos calejadas, os pés cansados, mas ele não está reclamando do serviço que ele traz o pão para casa. É claro que eu queria estar fazendo outra coisa mais fácil, mas eu sou grato a Deus, porque é aqui que Deus sustenta a minha família. Aleluia. Agora o vadio não. O vadio, ele dá um jeito de reclamar. Ele chove, ele não trabalha porque está chovendo. Se o tempo está sol, ele não trabalha porque está muito quente. Entendeu? Reclama de tudo, ele dá um jeito de reclamar.
Vadio. Entendesse? E você sabia que vadio é maldição? Tem que ser quebrado? Isso. Pessoa que é uma maldição. É um espírito de andarilho. Ele não para em serviço nenhum. Ele não para. É um espírito de andarilho. Ele não para, ele não se firma. Ele dá um jeito de reclamar. Ele dá um jeito de sair no soco com alguém, de brigar, só para ter uma desculpa para ser botado para a rua. Entendeu? Isso é vadio. Você sabia que na Bíblia, tá? Você pode pegar do primeiro livro até o último, de Gênesis aos Apocalipse. Você pode pegar, você vai ver tanto na estação que Deus trabalhou, porque tem 3 estações na Bíblia. Tem uma estação que foi Deus que trabalhou, depois tem uma estação que foi Jesus que trabalhou, e depois tem uma estação que é o Espírito Santo que trabalha, que é a nossa hoje. E das 3 estações, os 3 patrões, os 3 chefes, quando foi o pai que trabalhou, você pode pegar na Bíblia, ele nunca chamou alguém que não fosse bom em alguma coisa. Quando era o pai que estava aqui atuando na antiga aliança, você pode pegar, todos que ele chamou, eles eram bons em alguma coisa. Quando veio Jesus, da mesma forma, você pode pegar os apóstolos. Todos os apóstolos que Jesus chamou, eles eram bons em alguma coisa. Eles eram bons, nem que seja um simples pecador, mas eles faziam bem feito aquilo que eles faziam. E com o Espírito Santo do mesmo jeito. Ou seja, o que me leva a entender que Jesus, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo, eles não chamam ninguém desocupado. Pessoas que são gratas por aquilo que tem. Gente que fica sentado esperando, Senhor, me dá o melhor emprego, me dá o melhor salário, eu vou ficar aqui sentado esperando. Deus não vai dar. Levante-se e faz o que está nas suas mãos hoje. O que a Bíblia diz? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Se você não cuidar da sua bicicleta velha, Deus nunca vai te dar uma nova. Se você não cuidar do seu carrinho velho, esse carro velho é desgraçado, só me incomoda. Isso, continua chutando ele. Entendeu? Que se nós não sermos fiel no pequeno, no simples, Deus não nos vai confiar o novo. Se nós não formos fiel ao Senhor com o serviço que nós temos hoje em nossas mãos, não ser fiel a Deus hoje, a ser grato ao Senhor. Qual é a sua ferramenta de trabalho? É uma calculadora? É um computador? É uma enxada? Então cuida da enxada, cuida da foice. É o seu carrinho de reciclagem? Dá glória a Deus e diga obrigado, Jesus, porque a gratidão traz multiplicação e a murmuração subtrai, divide, acaba com tudo. Jesus levantou 5 pães e 2 peixinhos, né? E ele não pediu, mas ele deu graças. Ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. E o que aconteceu depois? Balaio de pão e peixe começou a se encher. Porque a gratidão tem o poder da multiplicação. Ao passo que hoje a gente vive na nossa vontade. E quando a gente vive na nossa vontade, nós só reclamamos às vezes, só murmuramos. E na medida que nós vivemos reclamando, a gente nunca vai para frente. Tem alguém me ouvindo aqui? Aprenda isso esta manhã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, aprenda isso. Seja grato ao Senhor. Gratidão aproxima o bem de Deus, ao passo que a murmuração aproxima o mal que o inimigo às vezes tem programado para nos atrapalhar. Vamos seguir? Jonas estava mais vivo para a sua vontade do que para a vontade de Deus. Existem 2 vidas dentro de você, dentro de mim, a sua e a de Deus. Qual será vivida? Existem 2 vontades dentro de você.
qual será realizada? Para qual vontade nós estamos vivendo? Aonde você está? No centro da vontade de Deus ou no centro da sua vontade? São perguntas, e perguntas elas são provocativas, mais do que afirmação. E eu faço perguntas para que você possa pensar, no centro de qual vontade você tem vivido? No centro da sua vontade ou no centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Jonas qual era? O centro da vontade de Jonas era Tarsis. A palavra Tarsis significa jaspe amarelo. Amarelo cor de ouro. Jaspe é riqueza. Amarelo significa riqueza, beleza, conforto. Então, explicando melhor a vontade de Jonas, Jonas não queria ser confrontado, passar privação para viver a vontade de Deus. Ele queria viver a vontade dele, porque a vontade dele era jaspe amarelo, era riqueza, era conforto, era comodidade. Mas Deus não estava lá. Isso é intrigante. Isso é muito intrigante. Porque o centro da vontade de Jonas era conforto, era comodidade, era não se incomodar, era viver bem. Só porque Deus não estava lá. Deus não estava nessa vontade de Jonas. Agora, o centro da vontade de Deus para Jonas qual era? Nínive. E o significado da palavra Nínive é morada de nus, terra de confronto. Isso significa terra de nus, Nínive, terra de confronto. Porém Deus estava lá, nessa terra de confronto. Agora vamos aplicar. O centro da vontade de Jonas era Tarsis, que significa jaspe amarelo, ouro, conforto, riqueza. Mas Deus não estava lá. E o centro da vontade de Deus para Jonas era Nínive, terra de nus, terra de confronto. Ou seja, Deus não estava na comodidade, mas estava no confronto. Alguém me entendeu? Por isso que o conforto, ele ameaça o nosso amanhã. O conforto de hoje é a maior ameaça ao nosso sucesso de amanhã. Quando nós estamos muito cômodos hoje, os dias passam e nós continuamos estagnados no mesmo lugar. Agora o confronto não, o confronto mexe, arranca nós da cama muito cedo, nos coloca em atividade. Por isso que Deus, Ele aparece muito mais no confronto do que no conforto. Diga comigo confronto. Diga comigo conforto. Agora me escute. Aonde você está aprendendo que Deus está? No conforto ou no confronto? No confronto. Mas o que nós queremos? O conforto. A gente quer o conforto. A nossa vontade quer o conforto. Você sabia que o nosso próprio corpo, o organismo, ele não gosta nem de fazer exercício físico? Por quê? Porque ele quer o conforto, ele não quer fazer força. Só porque o exercício físico é que não deixa os nossos músculos atrofiar. É que nos dá saúde nos nossos tendões. E com o passar dos anos, a idade vai chegando, vai ter mais saúde física aqueles que tiver uma musculação mais forte. Aqueles que caminham, aqueles que fazem exercício físico. Só porque a gente quer o quê? Uma rede preguiçosa para deitar. Né? Aquela música lá. Uma sinfonia de sabiá. É isso. A gente não quer fazer. Por quê? Porque a nossa vontade tem a ver com conforto. E na verdade, a parte boa de Deus para nós tem a ver com confronto. Você está entendendo?
Então assim, ó, você nunca vai ver Deus aliado com água morna. Deus sempre vai estar aliado ou a água fria ou a água quente. Por quê? Porque a água morna é relaxante. Tem uma historinha que diz que uma vez pegaram 2 rãs e colocaram ela dentro de 2 panelas de água. Uma estava fervendo, a água já estava quente. Botaram a rã ali dentro, e quando jogaram a rã dentro dessa água de panela fervendo, ela pulou fora, ó. A que botaram dentro da outra panela, ela estava no fogo baixo, a água estava começando a mornar. Aí botaram ela, frouxou as cutículas. E aí o fogo foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando. Ela não percebeu, morreu cozida. Entendeu? Você pode estar rindo de você mesmo. Aí deixar eu aqui nessa aguinha morna, deixei eu aqui, ai, não vou fazer força nada, ai, não quero nada, confronto, nada, eu quero assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, Gabriela. É? Não. Conforto, ele nos adoece. Conforto é doentio em alguns casos. Salvo as suas exceções, você tirar um momento para você descansar, tirar umas férias, amém, ok. Não estou falando disso. Eu estou falando de viver uma vida estagnada, entregue a uma preguiça, que a gente chama de falta de vontade de fazer as coisas, falta de energia cinética de vida. Vida tem a ver com movimento. Vida não tem a ver com açude, com uma represa de água parada. Vida tem a ver com um rio, a água que corre, tem energia, tem vida, 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 vida. A oxigenação da água não se dá numa represa, num açude parado, numa piscina. A oxigenação da água se dá em uma água em movimento. E Deus quer movimentar a sua vida, porque no confronto Deus está. Mas às vezes nós estamos na primeira estação de Jonas. Jonas queria o conforto, Jonas queria ir para Tarsis, Jonas não queria o confronto, não queria a terra de confronto. Jonas dizia: eu não quero me incomodar com ninguém, não quero me incomodar, eu quero viver a minha vidinha do jeitinho que eu quero, ninguém manda em mim, eu faço da minha vida o que eu quero, eu vou para onde eu quero fazer a minha vontade, eu quero acordar a hora que eu bem querer, eu quero dormir tarde, eu quero virar a noite e dormir de dia, eu quero trocar a noite pelo dia, eu quero trabalhar a hora que eu quiser, eu quero fazer a minha vida do meu jeito, como que ninguém manda em mim. Vivendo para a sua vontade. Não quero viver a vontade de Deus. No mínimo, isso é desastroso. Porque a vida só se encontra quando nós estamos vivendo a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não há vida na sua vontade. Só há vida na vontade de Deus para você. Sabe o que encontramos na nossa vontade? Desilusão, decepção e morte. Se eu for viver as minhas vontades, eu duro pouco, eu mesmo acabo com a minha vida. Agora, se eu viver a vontade de Deus, a minha vida é prolongada, porque os planos do Senhor para mim são eternos. Você entendeu? Ah, que bonitinho. Que bom que você entendeu. Porque se você entendeu, você já tem uma palavra para viver o resto da sua vida. O problema é que nós estamos sempre buscando uma palavra nova, em vez de nós vivermos tudo aquilo que nós já ouvimos. A gente sabe demais, mas vive muito pouco. Se nós fosse viver 1% de todas as pregações que nós já ouvimos, de todas as boas palavras que a gente já ouviu, a nossa vida já estaria, ó. E aí, o que você vai escolher essa manhã? Amém.
É isso aí. Você vai escolher o conforto sem a vontade de Deus? Ou nós vamos escolher o confronto com a vontade de Deus? É a mesma palavra do apóstolo Pedro andando sobre as águas. Havia um barco numa tempestade. E na tempestade também havia um Jesus. Só porque Jesus estava fora do barco. E aí tinha um grupo de homens dentro do barco. Naquela tempestade, qual era o lugar mais seguro? Dentro do barco. Por mais que estava difícil no barco, mas ali ainda era o lugar mais seguro. Porém, Jesus não estava no barco. Jesus estava na tempestade. Agora eu pergunto, o que você prefere? As suas seguranças sem Jesus? Ou estar com Jesus sem nenhuma segurança? Só porque às vezes a gente fica agarrado nos corrimão da vida, a gente se apega nas nossas muletas, entendeu? E o barco velho está afundando, e a gente não é capaz de pular fora dele e ficar com Jesus. Pedro deixou de segurar no barco, de se firmar no barco, para segurar na mão de Jesus, no meio daquela tempestade. Ei, há uma palavra nesta manhã para você. Solte as suas seguranças, porque Jesus não está nas suas seguranças. Entra na tempestade e segura na mão de Jesus, porque só na mão de Jesus você realmente estará seguro. Ei, a sua vontade não tem segurança, Jonas. Não viva na sua vontade, Jonas. Pula fora da sua vontade. É claro que na vontade de Jesus tem confronto. É claro que na vontade de Jesus temos que abrir mão do nosso conforto. Mas na vontade do Senhor nós temos uma garantia de vida eterna. Nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 2, no verso de número 20, disse: hoje não vivo mais a minha vontade, mas agora vivo a vontade de Deus em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Não vivo mais a minha vida, mas vivo a vida de Cristo em mim. Cristo está vivendo em você? Que bom. Então não tem mais a ver com fazer as minhas vontades, mas sim as vontades de Jesus. O confronto da sua vontade, o conforto da sua vontade, porém sem Deus, ou as guerras que estão à frente, porém com Deus. Verso de número 3: entretanto, Jonas decidiu fugir da vontade de Deus. Ele abriu mão da vontade de Deus, fugiu da vontade de Deus. Sabe, às vezes inconscientemente nós agimos assim. Deus está apontando para nós, Deus está dizendo: vai por aqui, e nós fugimos da vontade de Deus para viver a nossa vontade. A gente diz: não, mas eu quero viver do meu jeito, eu já tenho um plano para mim, eu já planejei a minha vida. Então a gente sai da vontade de Deus para viver a nossa vontade. Agora escuta isso, meu irmão. Escuta isso, meu amigo. Quanto mais Jonas se afastava de Deus, mais ele aumentava o prejuízo para a vida dele. Quanto mais longe nós vamos de Deus, maior a conta para nós pagar depois. Jonas foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, e à medida que ele descia, o seu saldo negativo aumentava. Quanto mais nós nos entregamos à nossa vontade, mais nós nos sobrecarregamos de uma conta que nós temos que pagar, de uma correção terrível.
Quanto mais nós nos entregamos à nossa vontade, mais problema nós arrumamos. Você sabe por que eu escrevi isso? Escuta aqui, ó, por favor. Isso aqui é muito pontual. Quanto maior o crescimento fora do nível, maior o prejuízo para a correção. Nós, quando começamos a construir uma casa, e você já percebe que já nos alicerces, você já não bateu o nível direitinho. Você já percebe, baixa só um pouquinho o teclado aqui para mim, Ismael. Quanto mais o nível fora de nível, quando você começa aqui no fundamento, já com 1 milímetro fora, quando você chegar a botar o telhado lá em cima, vai dar 10 centímetros de diferença. Então você já tem que começar a construir correto. O seu começo, o nosso começo já tem que ser na linha, tem que ser no nível certinho. Porque quanto mais eu construo fora do nível, maior o prejuízo depois para corrigir. A gente não faz conta sobre o amanhã, a gente quer viver o agora. A gente diz assim, o amanhã a gente vê o que acontece, amanhã, o importante é eu viver o agora. Não, o agora é o que define o amanhã. A forma como você começa vai determinar como você vai terminar. Se for para começar errado, é melhor que não comece. Espere até começar certo, porque como você começa certo, vai determinar a exatidão daquilo que você vai viver amanhã. Quanto maior o crescimento fora do nível, maior o prejuízo para a correção, maior a despesa depois. O que a gente faz? A gente economiza no início e acaba gastando o mar e o fundo depois para consertar. A gente começa de qualquer jeito, a gente não quer investir no começo, a gente faz de qualquer maneira, e depois para botar no prumo a gente diz, meu Deus, eu não vou dar conta, minha vida está toda torta, tudo fora do nível, tudo desbistolado, tudo complicado. E tem pessoas que vai viver o resto da vida atravessado, porque não dá mais conta de corrigir o curso da vida. Por quê? Porque começou de qualquer jeito, não esperou o tempo certo, não se alicerçou, não ficou firmado naquilo que é correto. E eu vou dizer uma coisa para você, começar geralmente é fácil, difícil é chegar bem no fim. Começar, a gente começa muito fácil, mas quando vai chegando perto do fim, que a gente vai vendo o tamanho do déficit negativo que a gente adquiriu na vida, e a gente vê que tem um saldo negativo, uma conta imensa para pagar, de tanta coisa errada que a gente já fez, aí a gente começa a pensar, meu Deus, eu deveria ter ouvido melhor os conselhos. Meu Deus, por que eu não ouvi os conselhos? Escuta aqui, ó, eu estou encerrando. Não se incomode, por favor, não fique abafado para sair desse lugar. Seu dia está garantido. Eu quero que você só escute essa palavra. Escute aqui. Eu, falando de mim, hoje, eu estou indo para quase 15 anos de ministério integral. Faz 15 anos que eu trabalho só para Jesus. O Yohanan fez 14. Eu comecei... Quando a minha esposa engravidou do Yohanan, nós começamos. 15 anos. Vai fazer 21 anos de casado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu ainda estou correndo atrás de muito prejuízo. Eu poderia estar muito mais na frente. Mas porque lá atrás eu fiz escolhas muito levianas, que acumularam para mim consequências que ainda hoje não estão resolvidas. E eu olho, eu digo, meu Deus, por que eu não ouvi? Eu fazia tudo muito fácil. No começo a gente faz as coisas muito fácil, e a gente faz de qualquer jeito, a gente lança o fundamento de qualquer maneira, e depois os anos vão passando, e aí a conta vai chegando, meu amigo.
Aí você diz: ah, meu Deus, por que eu não comecei direito? E hoje, às vezes eu olho para mim e eu digo: meu Deus, eu poderia estar muito mais na frente. Eu poderia estar tão na frente. Eu poderia estar vivendo tantas coisas ainda, que eu estou atrasado, que eu mesmo atrasei. Não foi Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos: pecado não tem tamanho. O que tem tamanho é consequência. Pecado é o mesmo. Uma mentirinha e matar alguém, o pecado é o mesmo. Mas a consequência de uma mentirinha e de uma mentirona as consequências são diferentes. Receba esse conselho desse anônimo. Não vá com pressa. Não vá correndo pela vida. Não queira viver tudo de qualquer maneira hoje. Não faça isso. Vá devagar, mas vá fazendo bem feito. Porque na vida o vencedor não é aquele que vai mais rápido, mas é aquele que vai mais longe. Não adianta ir muito rápido e curto. Arranca numa velocidade, parece que vai levar tudo nos peitos, mas vai só até ali e cai. Não, vai devagar, mas vai fazendo bem feito, para você ir mais longe. Por quê? Quanto maior o crescimento fora do nível, maior o prejuízo para corrigir. Então vai começar a sua vida, vai começar um planejamento, começa bem ajustado, bem certinho, dentro da vontade de Deus. Aleluia. Obrigado pela sua atenção, meu querido. Ei, talvez você olhe para o seu passado, assim como eu olho para o meu, e não tem mais nada o que fazer. Tem o que fazer? Não. Você tem as suas consequências das suas escolhas, eu tenho as minhas consequências das minhas escolhas. Sobre o que a gente fez de errado, não tem mais nada o que fazer. Agora temos que aguentar, é ou não é? Então, sobre o meu passado, eu não tenho mais nada o que fazer. Mas daqui para frente, o meu amanhã está totalmente intacto. O passado eu não tenho mais o que mexer. Mas eu não posso deixar o meu passado comprometer o meu amanhã. Não é porque eu errei ontem que eu vou continuar errando amanhã. Não, amanhã eu vou fazer diferente. Vou suportar as consequências das minhas escolhas. Mas agora eu vou começar a tocar uma correia, para que daqui a alguns anos eu possa estar colhendo frutos positivos das minhas escolhas de hoje. Em nome de Jesus. Eu amo a sua vida. E eu prego essa palavra, não para ser aceito como um pregador, mas para que possa haver mudança na sua vida. Transformação. E eu fico tão feliz quando eu chego no café com a cidade e eu vejo pessoas que estão conosco há um tempo, já com semblante diferente. Pessoa que às vezes até vivia encardida, agora tu olha, mas já está brilhando, né? Porque vai transformando, vai mudando. E eu olho e digo: uau, como fulano está diferente, como ciclano está diferente. Engordou, está bonito. Se bem que gordo hoje não é elogio, né? A minha avó diz: meu filho, tu está gordo, está bonito. E o que a gente mais quer ouvir é: está magro. Né? Quer elogiar alguém e dizer: oh, mas como você emagreceu. Mas enfim, a gente vê que a palavra que está sendo pregada aqui em cima, que o missionário Jean está pregando nos lares, está surtindo efeito em algumas vidas. Ouvimos um testemunho aqui hoje de uma irmã que foi, curada de HIV. Que coisa linda. Aqui o médico, aqui o exame mostrando, eu li na minha mão, negativo. Alguém que viveu tantos anos com esse vírus no organismo. Isso é o Evangelho de Jesus gerando transformação, porque você parou de viver para suas vontades
vontades, escolheu viver a vontade de Deus, ainda que na vontade de Deus haja confronto, que faça você pular da cama todo dia cedo para encarar a vida. Pode aplaudir, meu filho. Eu quero avisar você para ficar tranquilo, que nós já avisamos o pessoal do restaurante, que o almoço vai ser 2 horas da tarde, que eu vou pregar até as 2 hoje. Fica em paz, está tudo certo. Tá bom? Estou brincando, gente. Mas que eu tenho vontade de fazer isso, tem. Encontrou um navio pronto para zarpar. Eu vou fechar aqui que já é 11:08. Espera aí, tá? Ó, a Bíblia diz que Jonas encontrou um navio para, irmã Wanda, zarpar, chispar. Ele encontrou um navio para fugir. Ele encontrou. Sabe o que eu aprendo aqui, irmã Maria? Sabe o que eu aprendo? Aqueles que querem viver a sua vontade, o diabo sempre vai ter um navio para levar você para longe de Deus. Não quer viver a vontade de Deus? Deus está apontando para cá. Deus está tendo um plano. Deus está dizendo: o teu caminho é esse aqui, rapaz, vai por aqui. Não, eu não quero o caminho de Deus. Sabe o que acontece logo em seguida? Você encontra um navio que o diabo está oferecendo para te levar. É assim ou não é? É. Eu não quero mais, eu estou cansado de ir na igreja, não quero mais, estou frustrado, não quero. Você só dobra a esquina, aparece alguém te oferecendo um navio. É uma marola de maconha, é um copo de cachaça, é uma coisa para fazer uma coisa errada. É Satanás oferecendo um navio para você zarpar. A Bíblia diz que Jonas decidiu no seu coração viver a sua vontade. E quando ele decidiu viver a sua vontade, ele encontrou um navio para ir para longe da vontade de Deus. Para quem está querendo arrumar problema, o diabo sempre tem uma cilada para ele zarpar. Está querendo criar um problema? O inimigo vai arrumar um problemão para você então. Ele comprou uma passagem. Tem pessoas que arrumam problema com as próprias mãos. Ninguém deu uma passagem para ele, pois ele se esforçou para comprar uma passagem. Isso fala de pessoas que arrumam problema com as próprias mãos. Estava tudo certo, Deus tinha uma missão para ele, pois ele comprou uma passagem com as próprias mãos. Olha só, escuta aqui, não arruma problema com as suas mãos. Às vezes a gente arruma problema com as próprias mãos e a gente quer culpar Deus, quer culpar o pai, quer culpar a mãe, quer culpar os outros. A gente vai lá e enfia a mão onde não é para enfiar. A gente bota a mão onde não é para botar. A gente arruma problema com as próprias mãos e depois a gente diz: ai, coitadinho de mim, olha como eu sofro. Sofre o quê? Foi você que foi atrás disso aí? Foi você que foi lá e pegou com as suas próprias mãos, agora quer culpar os outros? Foi você que comprou uma passagem para fugir de Deus? Arruma problema com as próprias mãos, não vigia, é fácil de influenciar. Jonas comprou uma passagem, Jonas arrumou problema com as próprias mãos. Qual foi o mal daquele marinheiro? Vendeu uma passagem para Jonas. Esse foi o mal dele, o erro daquele marinheiro. O que aquele marinheiro fez para merecer perder a sua carga? Perder quase que todo o seu navio? O que ele fez? Fez nada para merecer, ele não tinha nada a ver com a briga de Jonas e Deus. Mas por que o marinheiro sofreu também? Porque vendeu uma passagem para Jonas. Agora eu quero encerrar aqui, tá? Olha só.
Você vende passagem para qualquer um, depois ele afunda a tua vida, você não sabe por quê. Você deixa qualquer tipo de pessoas entrar na sua vida. Qualquer um que quer entrar na sua vida, você deixa entrar. E aí depois ele afunda a tua vida, afunda o teu barco, você começa a perder as tuas coisas, e você diz, aí. Aí a pessoa entra no seu barco e vai descendo até o porão. Jonas entrou no barco daquele marinheiro e foi no que tinha de mais íntimo. Aí as pessoas entram na sua vida, entram, você deixa entrar na sua vida, entra no que há de mais íntimo. O marinheiro deixou Jonas entrar no mais íntimo, o porão. Só depois da tempestade ele perguntou: quem és tu? Ele não sabia nem o nome de Jonas. A Bíblia diz que ele perguntou: quem és tu? De que povo és tu? De onde vens? Qual é o teu Deus? Ou seja, você deixa a pessoa entrar na sua vida, você não sabe quem ela é, você não sabe a história dela, não sabe de onde ela vem, não sabe o seu histórico familiar, não sabe quais são os planos dela, não sabe a que Deus ela serve, e você deixa entrar. E aí depois que ele afunda a tua vida, aí você pergunta: quem é você? Eu não te conheço. Ferrasse com a minha vida. O culpado nesse caso não é Jonas, foi o marinheiro que deixou entrar. Se o teu barco está afundando, dá uma analisada. Quem é que você deixou entrar dentro desse barco? Às vezes é uma pessoa que está totalmente fora dos planos de Deus. E quando alguém está fora dos planos de Deus, por onde ele passa, ele deixa um rastro de dor. Aleluia. Alguém está me entendendo? Eu sei que você está entendendo, né? Porque quando é para o outro a gente se alegra, mas quando é para nós a gente disfarça. O problema nem sempre aparece, às vezes está escondido onde ninguém vê. Talvez há problemas que está afundando o seu barco, que você não sabe, mas está lá no porão, tá? O Espírito Santo denuncia hoje. Oh, Espírito Santo. Jonas dormia profundamente no porão do navio. O melhor lugar para você esconder seus problemas é no problema do outro. Jonas escondeu que estava fugindo de Deus na tempestade daquele mar. Para de esconder os seus problemas nos problemas dos outros. Para de dizer: eu sou assim porque fulano fez isso para mim. Para de dizer: eu estou aqui porque fulano me fez o mal, ou isso, aquilo. Paramos de esconder os nossos problemas nos problemas dos outros. Assuma os seus problemas. Jonas escondia o problema dele no problema da tempestade que estava acontecendo no mar. Até que uma hora Deus apertou ele num canto e ele levantou e disse: não, é eu mesmo, o problema sou eu. Eu sou o problemático, eu sou o causador de tanta dor. Assuma os problemas. A gente sempre gosta de achar um culpado, nós seres humanos somos assim. A gente diz: eu estou desse jeito porque fulano fez isso para mim. Eu estou assim porque a vida, não sei, a vida me prejudicou. A vida. E por que a gente não levanta e diz: não, eu sou ruim. Eu tenho coisas para resolver na minha vida. Eu sou o culpado desse barco que está afundando. Coloque-se em pé, por favor. A sua glória só vai ter valor se amanhã eu acordar, não viver mais pra mim. Vem me ensinar a deixar tua vontade
tua glória só vai ter valor se amanhã eu acordar, não viver mais pra mim. Vem me ensinar a deixar tua vontade ser toda minha glória e viver teu amor. A tua glória Aleluia. só vai ter valor se amanhã eu acordar, Não viver mais pra mim. Vem ensinar a deixar tua vontade ser toda minha glória e viver teu amor. Eu quero orar com você nesta manhã. tua vontade é soberana. Se você quer uma oração, vem aqui na frente. Tua vontade é soberana. Se você quer fazer a vontade de Deus, saia do seu lugar. Senhor, Se você quer abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. tua vontade é soberana. Aleluia. Tua vontade é soberana. Tua vontade é soberana, Senhor. Você sabe qual é a parte boa? Jonas achou um navio que o inimigo talvez apresentou para ele para fugir dos planos de Deus. Sabe qual é a parte boa? É que mesmo que o diabo tenha um navio para levar você para longe de Deus, Deus tem um peixe da misericórdia para trazer você de volta, para trazer você de volta para a vontade dele. Quem sabe nesta manhã Deus está despejando você do seu barco que está afundando, totalmente fora da vontade do Senhor. Mas tem um peixe chamado misericórdia, chamando, trazendo nós de volta para esse lugar. Eu quero convidar o nosso ministério para vir aqui e nos ajudar a interceder para os nossos irmãos, todos nós orando um pelos outros que estamos aqui. Vamos orar, irmãos. Enquanto os nossos irmãos ministram a adoração, quero convidar você a colocar as mãos sobre essas pessoas e nós orarmos juntos. Olha que grande colheita, olha que tantas pessoas que entenderam a palavra estão aqui na frente. Aleluia. Meu porto seguro, eu quero estar Oh Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. onde tu estás, Senhor Jesus, o centro da tua vontade, meu porto seguro. Assim nós declaramos. E restaura Nós vamos explicar. com seu bálsamo de amor. Jesus, assim nós oramos, assim nós ministramos, Pai. Assim nós cremos, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, assim seja sobre a vida da tua filha. Oh, alcança a tua filha nessa manhã. Que ouviu a tua palavra e foi tocada por ti, Espírito Santo. Levanta ela, Senhor, restaura ela. Repreendemos todo desânimo, toda dor, toda aflição da alma dela, toda opressão maligna. Senhor, que ela volte para casa hoje renovada, que todo o fardo dos ombros dela caia, que ela seja renovada nesta manhã, pelo amor de Jesus sobre a vida dela. Declaramos ela, Senhor, de pé, ela se levante. Dai-me um coração Glória a Deus. segundo teu
Assim seja, Senhor. Declaramos sobre a vida da tua filha, da tua serva. Muda meu jeito de falar, meu jeito de pensar. Dá-me um novo coração. Senhor, nós cremos, Senhor, no mover. Em nome de Jesus. Assim seja. Dai-me um coração. Liberamos vida, liberamos vida. Em nome de Jesus, sobre a tua filha que aqui está. Que a tua vontade seja feita. Que a tua vontade seja vivida, Pai. Em nome de Jesus. Muda meu jeito de falar. Sim, Senhor. Meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Aleluia. Assim nós cremos, Pai. Oh, aleluia! Declaramos em nome de Jesus nessa manhã. Canta. Canta essa canção. Levante a sua mão e cante. Diga: eu quero estar no centro da tua vontade. No centro da tua vontade. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. No centro da tua vontade. Obrigado, Senhor. Meu porto seguro. Nosso porto seguro. Você pode dar um abraço na sua irmã que está do lado aí? No seu amigo, na sua amiga. Diga: viva a vontade de Deus. Meu porto seguro. Oh, glória a Jesus. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus. no centro da Tua vontade. Irmã Eliane, dá um abraço nessa senhora de casaco branco aqui. O porto seguro. Ela está precisando desse abraço aí. Obrigado, Espírito Santo. Aonde tu estás, Senhor Jesus. Quero estar aonde tu estás. Aleluia. Senhor Xarabassuri cantarai. Levante a sua mão. Declaramos a vontade de Deus sobre a sua vida. Não corra de Deus, corra para Deus. Abra mão das suas vontades e viva a vontade de Deus a partir de hoje. Faça as suas escolhas hoje. Escolha o Senhor, viva Ele, viva a palavra dEle. Os melhores conselhos para a nossa vida são os conselhos de Deus. Receba os conselhos de Deus e não de uma religião. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Canta, Ismael. Te abençoe, meu lindo. Aleluia. Meu porto seguro.
me restaura com Seu braço de amor, oh Espírito Santo, me restaura com seu bálsamo de amor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo! Oh, Jesus Cristo! Obrigado, Senhor! Santo, Santo! Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado!